Nesse vídeo eu vou fazer ele diferente, porque nos outros combinou a vibe meio vlog. Só que nesse último não combinou porque eu não vloguei tanto lá no campeonato. Eu mais captei as imagens que eu tava tentando pra contar a história, mas eu não falei, eu não me comuniquei tão bem. Até porque eu tava muito nervosa, eu tava tentando me concentrar muito lá. Tanto que eu não preferi até nem levar o celular, o tripé, assim, pra colocar durante a luta. Pedi pro Lui gravar mesmo pra mim. Porque ficava mais fácil de eu me concentrar só naquilo, só ir lá e competir. Eu vou tentar narrar o meu dia e colocar as imagens do que aconteceu lá na hora. O início do dia foi, eu fiz todo vlogando, bonitinho. Bom dia, morning. Dia de competição. Acordei nervosa, muito nervosa, mas feliz, empolgada, porém nervosa. Era pra meu despertador ter tocado um pouco mais depois, porém eu acordei mais cedo porque eu tava muito pensando demais, mente muito acelerada. Aí eu falei, deixa eu levantar, resolver coisas pra fazer, porque eu não ocupo minha cabeça. Eu já tô descansada, dormi cedo, então deixa eu levantar. Então agora, café da manhã, o balo do banho, descer com os cachorros pra eles fazerem xixi, dar uma brincadinha, que eles vão ficar em casa sozinhos hoje. E me preparar mentalmente pra cair na mão. E café da manhã primeiro, café, bora. Vamos ver quanto eu tô utilizando. Tô com um salado não, tem um pouquinho. Meu café da manhã, panqueca com ovo, aveia e banana. Coloquei Nutella e grões. E um cafezinho com leite, bem pouco café, glória a Deus. E eu gosto disso, sempre funcionou. É um café da manhã que me deixa cheia. Então é bom eu repetir. Gente, vou confessar que lembra a semana toda que eu passei que eu não tava ansiosa, tava empolgada, bibibi, popopó, acabou, caiu por terra hoje. E eu tô nervosa assim, tô ansiosa assim. Não consegui terminar minha panqueca porque tava nervosa. E é isso. Mas eu vou ficar aqui no sol um pouquinho com essa neném pra relaxar. Ainda tem algum tempo. Acordei muito cedo. E no final das contas, o vencedor foi de tangerina. Vou deixar aqui porque tô meia hora fazendo isso. Meia hora fazendo um suco de tangerina, muito cabimento. Aí eu gostei mais desse. Tem um gostinho de tangerinas de outras marcas, que é sabor de boas. E é isso. No início eu fiz vlogando, tudo bonitinho, né? Mas assim, então vamos falar a partir do momento que eu cheguei. Pra mim foi bem importante ter ido no dia anterior, porque eu me familiarizei com o local. Eu não sabia onde ficava o estádio, então no sábado foi bom que eu fui lá, vi se tinha estacionamento, como é que ia ser pra comer, como ia ser pra trocar de roupa, tudo. Então eu fui bem mais calma em relação a isso, não tava tão ansiosa se ia achar lugar, se eu ia chegar atrasada, porque eu já tinha visto o tempo que ia ser do caminho da minha casa até pra lá, então eu fui mais relaxada. E assim que eu cheguei, eu já troquei de roupa, fiz a minha primeira pesagem ali, que tem uma balança lá fora. E aí eu tava pesando 57.900, alguma coisa assim. Eu pesei antes de sair de casa também, sem o kimono, pra ver se eu tava no peso que eu tava sempre. Apesar de eu estar muito folgada, assim, na minha categoria de peso, eu não precisei perder peso, eu não precisei nem aumentar peso. Ficar, tipo, comendo bem, comendo de boa.
eu ainda tava preocupada porque às vezes você acha que tá de boa e come demais e aí de repente você tá no limite da categoria e eu fiquei um pouco ansiosa sobre isso, tanto que eu cheguei, eu já queria pesar logo, já troquei de roupa, já queria tipo assim, ai, me pesa, já mede esse kimono aí, já resolve minha vida. Não tinha o segundo kimono. Pedi pro meu professor levar, que nas piores das hipóteses, ele tinha, acho que o dele era A1. O meu é entre A0 e A1, dependendo do kimono. Mas eu pedi pra ele levar, até porque se desse tudo errado, sei lá, tinha esse kimono, mas eu perguntei pra todo mundo se o meu kimono já passava e aparentemente passava, mas a gente nunca sabe o que acontece lá, né? Então tava um pouco ansiosa também com esse negócio do kimono, se ele ia passar tudo bonitinho. Como eu não tinha ninguém na minha categoria, eu já fui pegar minha medalha de ouro. Eu fiquei extremamente envergonhada, porque eu já cheguei no campeonato, eu troquei de roupa, esperei o professor chegar, mas já peguei minha medalha. E foi um sentimento meio estranho, que parece que eu, tipo, peguei a medalha sem ter merecido ela. E aí eu fiquei num mix, tipo, uma vergonha de subir lá no pódio. Eu até perguntei, tipo, mas tem que subir? A mulher tem. Aí eu tenho amigos que te apoiam até quando você não compete e já ganha medalha. E ela diz gritando, uhul! Um sentimento de, gente, eu nem lutei, nem mereci, mas, assim, num trabalho ali, sim, eu mereci, porque eu fui lá, me esforcei pra treinar, pra bater o peso, pra tá lá. Ok. Mas, apesar de falar essas palavras, eu ainda não me senti. Ouvir essas palavras, na verdade, eu não me senti ainda. Tipo, olhar para a minha medalha e ter essa emoção do conquistas. Mas tudo bem, ela tá ali, linda e maravilhosa, pra eu ver ela e querer competir mais vezes. Mas mesmo não tendo ninguém na minha categoria, eu precisei bater o peso, eu precisava bater o peso certinho. Então eu só fui lá, pesei pra moça ver que eu tava certinha e subi pra pegar minha medalha. E aí, inscrita? Inscrita e pesada. Pesada. Shape em dia, hein? E na balança eu tava com 57,300, tipo, 200, alguma coisa assim. Eu, tipo, abaixou muito, muito mesmo. Aí, beleza, fiquei esperando e tal. Aí chegou a minha hora de lutar o absoluto. Eu me inscrevi pro absoluto, né? Hora da luta, foi indo me pesar. Eu tô me cagando. Eu tô me cagando muito de medo. Ai, ai. Quando eu entrei na pré-luta, eu já tava muito ansiosa, meu coração tava acelerado a 1000. Eu pensava em tudo e em nada ao mesmo tempo. Eu tinha feito várias playlists de músicas pra colocar, pra eu ver como eu ia me sentir, que música eu queria ouvir, qual era a vibe que eu ia sentir, se eu queria mais ficar introspectiva ou se eu queria falar mais. No final dos contos, eu nem queria estar ouvindo música, eu só botei uma música lá bem, bem de fundo. Eu quase nem escutava a música, eu tava de fone, mas ao mesmo tempo querendo ouvir a moça me chamar. Geralmente na área de pré-luta você vê a galera de fone, vê a galera fazendo polichinelo, ou se alongando, fazendo drill. E tem gente que não faz nada e essa fui eu. Eu realmente eu não queria nem estar com fone, mas eu quis testar ali pra ver se aquilo ia tirar minha ansiedade. No final das contas, eu achei até que o fone tava me atrapalhando a concentrar. Eu queria ouvir a moça me chamando, eu comecei a ficar nervosa de não ouvir a moça me chamar. Coloquei o som bem baixinho, fiz só algumas mobilidades pra minha coluna, pra minha lombar, na verdade, pra não doer e tal. Vamos destrinchar essa ideia do absoluto comigo. E aí eu fui pro absoluto e descobri que a minha oponente era da categoria de 86 quilos, ou era 84. Enfim, muito, muito grandes. Muito maior que eu. Na verdade, o professor não me contou que ela era dessa categoria. Ela falou que era mais pesada. Que ela ia ser mais na categoria acima mesmo. E aí eu meio que tentei fazer um planejamento do que eu ia fazer, do que eu não ia fazer e tal. Talvez esse tenha sido um pouco do meu erro. Eu sou muito boa de puxar pra guarda.
eu consigo trabalhar melhor. Porém, com a pessoa mais pesada, é um pouco mais complicado. Porém, na hora da luta, ela tentou me quedar muito. E dá pra eu ter puxado ela pra guarda pra, no mínimo, ter tentado alguma raspagem, algumas coisas e tentar sustentar ali durante os pontos. Porém, ela botou muita força pra me quedar. Eu fiquei botando muita força pra não ser quedada. Tentei ainda desequilibrar ela, mas ela, por mais que eu puxasse ela, nada movia ela. E eu comecei a ficar extremamente frustrada e aí minha cabeça começou a trabalhar muito rápido, tipo, o que a gente faz agora? Não tá dando certo, não tem força, blá, blá. E aí eu comecei a ficar um pouco sem opção. Isso foi o quê? 1 minuto e pouco, né, de luta, mas tudo isso passou na minha cabeça. E aí ela me quedou. Quando ela me quedou, eu senti a dor da queda. Senti a dor dos pontos, porque eu caí de frente pra tela dos pontos. Quando eu vi a pontuação, que ela tinha ganhado a pontuação da queda, eu fiquei extremamente irritada. E aí eu comecei a ficar nervosa. E aí, nisso, ela tentando me abafar, porque ela ficou nos 100 quilos, ela é muito mais pesada, ela tava tentando me abafar. E eu comecei a tentar criar um espaço ali de respirar e tal, só que eu não conseguia tirar ela de cima de mim de forma nenhuma. Ficou um roxo no meu braço do queixo dela. Tipo assim, eu fiquei botando força pra incomodar ela, e mesmo assim, ela nem... Parecia que, tipo assim, eu botava toda a minha força e nada abalava a gata. E eu ficava, tipo, comecei a ficar muito irritada, porque eu não conseguia fazer nada que eu queria. Nada. Aí eu tentei ir pra uma meia guarda, só que ela foi se ajeitar e eu não vi o braço dela indo por trás da minha cabeça, porque eu tava focada em ir pra meia guarda e tirar ela de cima de mim, pra pelo menos eu conseguir respirar bem. E aí ela me enforcou. Mas E meu sentimento quando terminou foi muito frustrante. Porque eu sou. Pra quem me conhece já mais a longo prazo, sabe que eu detesto injustiças. Tipo, eu sou muito a justiceira, sabe? Aí, pra mim, tudo tinha que ser bem partilhados. E aí eu comecei a entrar nessa vibe de injustiça na minha cabeça, que tinha sido injusto. E eu fui embora, tá? Nessa vibe aí que tinha sido injusto, não sei o quê. Eu fiquei com muita raiva disso, que não tinha sido injusto. Ela era mais pesada que eu nem tive oportunidade de fazer coisa, não sei o quê. E isso foi o meu pensamento do momento, tá? Eu chorei, foi frustrante, fiquei magoada, sim. Aí vão ter os comentários. Mas você tava lutando absoluto, gata. Sim, mas na hora eu achei injusto o absoluto. Eu não quero absoluto desse jeito. Esse absoluto tá muito injusto. E aí, também não quero desmerecer, tá? As minhas falas não são desmerecendo a oponente pelo planejamento dela, pelo treino dela. Eu vou fazer comentários sobre mim, sobre como eu me senti, sobre o pensamento que eu tive na hora, mas em nenhum das minhas falas eu quero desmerecer a minha oponente, tá? Ela fez o jogo dela, fez o trabalho dela, parabéns, ela ganhou. Não foi injusto, porque ela fez de acordo com as regras, tudo certo, mas eu vou fazer comentários que eu me senti injustiçada. Sim, eu quero justice for me. Mas, assim, a raiva que eu senti não foi nada pessoal com ela. Eu nem a conheço. Tipo, eu lutei e fui embora. Um beijo e tchau. Mas eu fiquei bem chateada. Me deu um... Eu tava muito ansiosa. Eu tava chega tremendo. E, no fim das contas, assim, o que me leva de experiência? Eu vou competir de novo. Quero competir na minha categoria, tá? Porque é injusto, absoluto. Mas tudo bem, gente. Eu sei que eu entrei naquela guerra daquele jeito.
Mas eu entraria de novo. Mas como primeira luta, foi loucura mesmo na minha cabeça. Quero competir de novo, quero viver essa emoção de novo, quero tentar fazer novas coisas, lutar na minha categoria mesmo, talvez até tentar baixar o peso se agora eu já posso descer, né? Tipo, que eu já tô sabendo como eu vou me sentir e tal. Então, talvez até descer de categoria. Se não tiver ninguém de novo na minha categoria, eu desço sem problemas. E no final de tudo, eu me senti, assim, muito grata, muito amada, muito especial. Porque eu tive pessoas ao meu lado que super me apoiaram. O Thiago, o Daniel, o Douglas, o Léo. Desde que eu falei pra eles que eu queria competir até o final, que eu saí chorando, tudo mais. Eles me apoiaram, tentaram me ajudar na estratégia, na preparação, me incentivaram, deram palavras de incentivo antes, pré e depois. Durante a competição, provavelmente, mas eu não ouvi ninguém. Tanto que quando eu caí, eu ficava tipo assim, eu fiquei, gente, ninguém vai falar nada do que eu tenho que fazer. Agora ninguém fala nada. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Alguém grita o que eu tenho que fazer, porque eu não tô sabendo. Eu não escutei ninguém. Ninguém, nenhuma alma viva. Provavelmente eles falaram alguma coisa do que fazer, mas eu não escutava. Eu só escutava as vozes da minha cabeça falando várias coisas ao mesmo tempo. Eu não vou ficar nomeando todos que me ajudaram, que me apoiaram nessa primeira competição, porque senão a lista vai ficar longa. E se eu esquecer de alguém, vai ficar uma coisa meio chata. Mas, assim, os meus professores, meus amigos, meu marido, que por um milagre de Deus, foi o único final de semana que ele não trabalhou e ele pôde ir. Então, assim, foi tudo num time perfeito. Meus cachorros, que me fazem gravar dentro do carro. O que você tem pra falar sobre isso? E é isso, foi uma experiência gratificante, me senti muito feliz, realizada. Tô pronta para a próxima. Mas confesso que competição não é para todo mundo, viu? Porque esse sentimento que eu tive, às vezes para as outras pessoas pode ser uma coisa bem ruim. Eu fiquei nervosa, mas eu estava mais ansiosa para fazer acontecer. Eu realmente tive medo meio que do se eu fizesse alguma besteira, o que algumas pessoas iam comentar no caso de, nossa, que coisa mais burra que essa menina fez. Então, eu fiquei um pouco com medo do julgamento externo, sim. Coisas que foram trabalhadas mentalmente. Eu acho que eu tive mais dificuldade mental para trabalhar ali do que meio que de treinar o físico. Tive meu problema aí com a lombar, mas graças a Deus não me impediu de competir. Agora trabalhar ela para que não me impeça de fazer mais atividades, que não me atrapalhe no próximo campeonato. Mais uma vez, me senti muito grata, feliz, realizada. Eu não sei mais falar. Nossa, gente, no final eu tava tão exausta, tão exausta. No final a gente saiu pra comer ali pertinho. Acho que eu devo ter chegado em casa umas 7, 8 da noite. Na hora da janta, eu não tava conseguindo pensar, raciocinar do que eu queria, o que eu queria jantar, o que eu queria fazer. Na verdade, eu nem comi, porque eu já tava, tipo, morta na farofa. E na segunda-feira que eu fui treinar, eu também tava, tipo, muito exausta. Pareceu um momento. Foi um pouco tempo de luta, mas eu tava muito, muito cansada. Mentalmente, eu não queria nem escolher se eu ia puxar pra guarda, se eu ia treinar, quem eu ia escolher. Não, eu só queria que acabasse. Eu fiquei bem cansada mentalmente e fisicamente. Eu achei que não estaria mais na segunda. Quando o primeiro rola, eu falei, meu Deus do céu, eu tô acabada, socorro. Mas é isso, agradeço vocês por terem me acompanhado nessa jornada. Fico muito feliz das pessoas que me incentivaram aqui, que tentaram me ajudar. Obrigada, essa comunidade que a gente está construindo. E quem sabe teremos mais vídeos do próximo campeonato. Acho que é no final de julho, ou é junho? Eu não sei. Eu sei que tem mais campeonatos aí pela frente. E o Léo nem terminei uma competição, ele já queria. Bora pra próxima, já me falou datas.
Que esse homem é doido, ele quer me matar. E aí, mas vambora, eu tô realmente empolgada para a próxima competição e vou levar vocês. E é isso, não deixe de deixar o like, de me seguir nas outras redes sociais, que lá eu tenho informações mais diretas. E até a próxima. Bermuquinho, você quer dar tchau? Vamos dar tchau pra eles, fala assim. Gente, para de incentivar minha mãe a essas coisas agressivas. Ela tinha que fazer pilates.